Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Bom dia a você que se conecta com a gente nessa manhã. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de encontro da comunidade evangélica luterana do norte da ilha de Florianópolis. Nós estamos nos encontrando dessa forma enquanto dura a pandemia e eu agradeço a sua conexão conosco nesse momento de domingo.
dia 19 de julho de 2020. Em julho nós estamos refletindo conjuntamente com as comunidades do centro, do sul da ilha de Florianópolis sobre o tema Quando a vida entra em compasso de espera. Hoje nós conversamos sobre o sustento de Deus enquanto a gente espera. Tem um texto bíblico muito especial que nós nos lembramos, que é do Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Jesus Cristo disse assim: é Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, diz Jesus, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas. Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas, diz Jesus. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com você, com vocês, nessa manhã que estamos reunidos aqui. Antes de prosseguirmos, eu queria dizer algumas palavras em relação à proposta desse momento de culto com transmissão online que nós temos aqui. Nós somos Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus é formada por pessoas que ouvem o bom pastor e o seguem, tornando-se assim discípulas e discípulos de Jesus. Discípulos e discípulas de Jesus se reúnem, se encontram. O Mestre nos deu um mandamento de amar uns aos outros. Ele disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Pelo amor que vocês tiverem uns pelos outros, saberão que vocês são meus discípulos. Por isso, a vida cristã deve ser vivida em comunidade, em participação nessa família da fé que é a igreja. A reunião nos lares sempre foi importante e essencial para a igreja cristã. O padrão que os apóstolos nos deram à igreja para todas as gerações e para todos os continentes foi esse: o encontro no templo e o encontro nas casas. O culto no templo e o culto nas casas. Assim é que nós lemos e aprendemos do livro de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, por exemplo. As duas formas, templo e casas, são complementares. Elas não disputam entre si e não são independentes uma da outra. Nesse momento de pandemia, nós estamos fazendo os dois ao mesmo tempo. Que surpresa, não é? Nós estamos reunidos, juntos, conectados aqui por meio da internet. E talvez isso seja interessante de destacar, né, gente? Esse meio que a gente está usando agora para estar juntos não deixa de ser um meio precário. Alguma coisa dá para fazer, mas não tudo. Nós podemos escrever uns aos outros, mas não podemos necessariamente ver uns aos outros, falar e ouvir uns aos outros com a mesma liberdade que a gente teria se nos encontrássemos no mesmo lugar aqui no templo. Não podemos, por exemplo, pela internet abraçar uns aos outros. A gente fala de abraço virtual, mas não é a mesma coisa, você sabe. Mas também, ao mesmo tempo que estamos reunidos aqui por esse meio chamado internet, nós também, muitos de nós, nesse momento,
estamos reunidos em casa. Marido e mulher, mães e filhas, pais e filhos, avós junto, quem sabe. Tem casas em que até o cachorro, o gato, o papagaio, o periquito e o peixe estão participando do culto nesse momento. Mas nós estamos conectados. Um culto a partir do templo, aqui, ligado com o templo e, ao mesmo tempo, um culto nas casas, na sua casa. Nessa transmissão de culto, eu tenho optado por privilegiar a participação dos membros da comunidade, na medida do possível, claro. E nós temos percebido uma grande riqueza nisso, pelo menos eu tenho percebido uma grande riqueza nisso. Nós temos sido muito abençoados nesse formato de encontro que temos também. A gente se vê, a gente vê outras pessoas que fazem parte dessa comunidade. E assim a gente também mostra ao mundo que uma parte essencial da fé cristã é pertencer, participar e viver em comunidade. Então, o nosso muito obrigado a todos aqueles que até aqui têm participado e contribuído de alguma forma ou de outra nesse nosso momento que a gente faz aqui. Obrigado às crianças tão queridas, tão amadas dessa comunidade, que comparecem todo domingo dizendo alguma coisa, dizendo um olá ou mandando um beijo. Obrigado a vocês, pais e mães, que também participam e envolvem as crianças na vida dessa comunidade. Bem, sem mais delongas, eu quero agora convidar as crianças a esse nosso momento. Vamos acolher as crianças e também logo depois nós vamos acolher a professora Elf, que vai trazer mais uma música. E lembre-se, essa música que a professora Elf traz vai estar disponível nesse nosso canal aqui no YouTube após a transmissão do nosso culto, daqui a pouquinho, tá bem? Então, sejam bem-vindas, crianças, que bom ter vocês conosco sempre. Bom dia a todos. Hoje, com muita saudade, mando um beijo para a Prof. Luir. Bom dia para todos e um beijo para a Prof. Jussiane. Bom dia a todos. Eu queria mandar um beijo especial para a Prof. Tânia. Bom dia para todos, um beijo para a Prof. Sabina. Bom dia a todos. E neste domingo eu gostaria de mandar um beijo para a Prof. Elf. Olá, crianças, bom dia! Como vai a nossa turminha da escola dominical? Tudo bem? Cantaram bastante essa semana? Pois é, hoje nós vamos cantar, vou ensinar para vocês um outro cantinho que também é fácil e é muito bonito. E é tão bom poder louvar ao Senhor, né? Então, cantem bastante. O que eu vou ensinar para vocês é assim, ó. Passarinho como vai, pelos ares a subir. Nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Ó florzinhas como vão, suas cores lindas são. Cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Criancinhas como vão, vocês valem muito mais do que as aves, do que a flor. Deus lhes tem amor. É fácil, né? E a letra é muito bonitinha. Vamos lá? Vamos cantar? Passarinho como vai, pelos ares a subir. Nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Ó florzinhas como vão, suas cores lindas são. Cada uma de vocês foi Jesus quem fez. Criancinhas como vão, vocês valem muito mais do que as aves, do que a flor. Deus lhes tem amor. É fácil, né? Então agora, quando vocês quiserem cantar,
Peça para a mamãe e para o papai clicar lá no linkzinho da nossa comunidade e cantar com vocês. É tão bom louvar o Senhor. Beijo, até semana que vem. Linda música, né? Linda música. Aliás, a gente vai falar bastante sobre passarinhos hoje, né? Eu quero convidar você a um momento de oração, enquanto a gente vai se preparando também para as leituras bíblicas e para a mensagem. Vamos orar? Assim como estamos? Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo teu amor por nós. Muito obrigado, Deus, pelo sustento. Muito obrigado, Deus, por despertarmos com vida nesse dia. Muito obrigado, Deus, por estarmos conectados uns aos outros e podermos participar dessa comunidade de fé, dessa família de fé que Tu mesmo juntaste e na qual Tu tens nos abençoado e através da qual Tu tens abençoado tantas pessoas, Pai. Nós Te agradecemos, ó Deus, por cada um dos irmãos, das irmãs que fazem parte dessa família. Pedimos especialmente pelas crianças, que o Senhor as abençoe, que o Senhor as fortaleça e que o Senhor continue a depositar nessas crianças aquilo que será necessário para que elas sejam uma bênção na sua geração e para as gerações vindouras. Ó Deus, concede aos adultos, pais, mães, avós, tios e tias dessas crianças todas, também aquilo que é necessário para que continuem sendo bênçãos na vida dessas crianças e nas gerações que estão por vir. Obrigado, Deus, que a Tua palavra de amor tem sido passada de geração a geração e hoje nós podemos testemunhar, ouvir e testemunhar desse Teu amor. Pai, obrigado pela Tua palavra tão preciosa, tão poderosa, tão transformadora e consoladora nas nossas vidas. Nós Te agradecemos por tudo que temos aprendido, pelo tanto de consolo que temos recebido por meio da Tua palavra, pelas tantas vezes em que a Tua palavra nos livrou do mal. Obrigado, Senhor. Nós queremos ouvi-la nessa manhã e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus oramos e também agradecemos. Amém. Bom dia, eu sou Ediane e eu vou ler hoje a leitura de 1 Reis, capítulo 17, versículos 7 até 16. Mas algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora lá dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Obrigado, Ediane. Nós já vamos passar para a mensagem que hoje é trazida para a gente pelo Pedro D'Angelo, que é um jovem rapaz que aos 16 anos provavelmente, estava participando do grupo de jovens aqui da nossa comunidade alguns anos atrás e sentiu o chamado de Deus para estudar teologia, para se tornar um pastor e missionário da nossa igreja. E nós o enviamos para Curitiba, onde ele tem estudado teologia, está se formando daqui a pouquinho.
Ele de vez em quando aparece aqui e nessa semana que passou ele andou se voluntariando para trazer uma mensagem para nós. Então eu agradeço o Pedro e agradeço a você que também tem apoiado os estudos do Pedro de alguma maneira, de perto, de longe ou em oração. Bom, para quem não conhece, eu já apresentei um pouco do Pedro. Outras coisas importantes de dizer é que o Pedro é casado com a Cris. Eles têm um filhinho chamado Miguel, queridíssimo, bonitíssimo também. E o Pedro já está no 4º ano do estudo de teologia. Daqui a pouquinho ele está se formando e está saindo de Curitiba, quem sabe, para algum campo missionário da nossa igreja. Vamos ouvir aquilo que o Pedro tem a compartilhar para nós nesse tempo? Seja bem-vindo, Pedro. Bom dia. É com muita alegria que estou com vocês nesse domingo de manhã. Por mais que estamos distantes quilômetros, eu tenho a certeza que estamos perto com os nossos corações e com as nossas mentes, unidos em um só corpo. Nesses tempos de pandemia parece que tudo parou. E na verdade parou mesmo. Os tempos que nós estamos vivendo, parece que as nossas vidas entraram em tempo de espera. E todos os nossos planos, os nossos projetos, as nossas metas, os nossos sonhos parecem ter ido água abaixo. Parece não fazer mais sentido nenhum tudo isso. Infelizmente também muitas pessoas no nosso país ficaram desempregadas, muitas pessoas tiveram que se reinventar e se recolocar em outros trabalhos, outros mesmos precisaram aprender a trabalhar em casa. E outras pessoas também precisaram buscar outros tipos de recursos financeiros. E parece que nunca mais tem fim esse negócio. Parece que na história da humanidade nunca tivemos algo tão horrível de tamanhos problemas, né? Pois a sociedade finalmente parou. E hoje nós iremos ver a história de um profeta que também parou por ordem de Deus. Esse profeta é Elias. Esse profeta chamado por Deus para trazer uma mensagem a um rei na qual estava desobedecendo aos mandamentos de Deus. O rei na qual ele teria sido reprovado por Deus. Esse rei, assim como o relato bíblico nos mostra, é o rei Acabe, na qual este rei se desviou dos ensinamentos e do caminho do Senhor. Ele fez coisas na qual são inimagináveis. Ele começou a cultuar outros deuses, fora do Deus verdadeiro. Então Deus decide repreender esse rei e pede para Elias mandar uma mensagem para esse rei, para que uma seca se abatesse nessa cidade, e mais em específico em Israel, na qual não cairia mais chuva até nova ordem. Trazida essa mensagem, Elias é levado ao deserto, na qual Deus teria falado para ele de ficar aguardando até nova ordem. E esse tempo de espera para Elias foi algo difícil, tenho certeza, porque Deus teria sustentado Elias através de corvos, na qual teriam trazido carnes e pão de manhã, e durante a tarde Elias teria matado sua sede com um riacho. Mas qual seria então o objetivo de Deus de agir tão duramente com o seu povo, de deixar essas pessoas sem água, passando por secas? E qual seria o objetivo de Deus em deixar Elias ficar no deserto e sendo alimentados por corvos? O motivo seria então de Deus mostrar para este povo que Ele é o verdadeiro Deus, na qual precisa ser louvado e agradecido todos os dias. Depois de um certo tempo de Elias ter ficado no deserto, Deus pede para ele ir
a uma cidadezinha vizinha na qual ele estaria acampado e conversar com uma viúva. Esta viúva, no texto, aparece já quase aos fins de seus dias, pois o relato nos mostra que ela estaria colhendo alguns gravetos para então fazer a sua última refeição para ela e para o seu filho, para depois eles morrerem. Mas Deus pede para Elias conversar com essa mulher e Elias faz uma pergunta inusitada, uma pergunta que não faria sentido. Ele pergunta para essa mulher de trazer água e depois, logo após da água, de trazer pão, de fazer algum bolinho para que ele comesse. Logo, a mulher questiona Elias no sentido de: como que vou fazer um bolinho para você? Como que vou trazer um pedaço de pão se eu estou passando fome? E mesmo assim Elias insiste e fala para essa mulher: vá, faça o pão e não tenha medo, porque os insumos que você tem na tua casa, Deus está dizendo que não vai terminar até ele falar. É como a gente vê, a viúva então alimenta Elias, e com o alimentar do Elias, com Elias estar na casa desta viúva, esta viúva é abençoada pelas mãos de Deus através de Elias. E eu vejo que o texto nos mostra que Elias esteve nesse tempo de preparo. Ele recebeu as bênçãos de Deus e através dessas bênçãos ele chegou a uma casa na qual uma família estava precisando. E esta família foi abençoada por Elias estar nela. Então, no meio das dificuldades desta família, Deus, através de Elias, supre as necessidades desta família. E, infelizmente, nós vemos que o filho dessa viúva acaba falecendo, pois ele ficou doente, trazendo então desgraças para dentro da família, trazendo questionamentos do porquê que isso aconteceu. Elias, inconformado, então, ele se deita em cima dessa criança por 3 vezes. E ao terceiro vez, ao clamar por misericórdia a Deus, a vida toma de novo o corpo dessa criança e a criança volta a viver. Assim fazendo, a viúva passa finalmente a louvar e acreditar em Deus. Talvez seria este o papel de Elias na casa desta viúva: trazer bênção para essas famílias e trazer também o amor de Deus e mostrar que existe um verdadeiro Deus. Para nós seres humanos é difícil se agarrar a algum tipo de esperança, é difícil nós acreditarmos em algo que vai além das nossas formas. Isso vem da nossa natureza pecadora. O pecado faz com que a gente rejeite as outras ajudas, principalmente rejeitando as bênçãos de Deus. Pois o problema do pecado é nós mesmos se colocar no lugar de Deus. É eu mesmo ser o meu próprio Deus. Isto é o grande erro da humanidade. Por muitas vezes nós esquecemos que o nosso Deus é um Deus de amor, de misericórdia. E Ele nos ama de verdade. Pois Deus é o único que entregou seu próprio Filho em nosso lugar. É essa a esperança que a gente precisa se agarrar. É nesse Filho na qual Ele foi entregue por nós naquela cruz. É nesse Filho que foi entregue, que sofreu, que tomou para si todos os nossos pecados, sem mesmo a gente merecer. Mas foi por amor, por misericórdia nossa, ao povo. E este amor, Ele nos abraça e Ele nos dá a esperança. Jesus, em seu ministério, Ele nos deixa bem claro, temos isso registrado nos evangelhos, no Evangelho de João, os famosos "eu sou" de Jesus. E em particular, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É esta a esperança, é esta o tempo de espera
na qual precisamos ter. Nós precisamos esperar em Jesus. Ele nos traz essas esperanças. É nisso que nós devemos nos lembrar e nos agarrar. É em Cristo. Assim como Elias foi bênção para uma família, assim nós também devemos ser bênção para outras famílias, para outras pessoas aos nossos redores. Pois é este o nosso papel nesse tempo de espera, nesse compasso de espera. A gente precisa parar e pensar e escutar aquilo que Deus quer trabalhar em nossas vidas. Assim como Elias teve seu tempo no deserto de ser trabalhado por Deus, eu vejo que Deus está dando esse tempo para nós, de trabalharmos algumas áreas das nossas vidas. Por muitas vezes a gente negligenciou algumas áreas da nossa família. Por exemplo, nós negligenciamos o tempo para nossas esposas, o tempo para os nossos filhos, para os nossos netos. Devemos ter sabedoria agora e muito cuidado para parar e escutar e tentar procurar entender do porquê essa espera. Então, que essa espera possa ser nos braços do nosso Deus, no Deus que nos acolhe, em amor, em misericórdia e em esperança. Que nós possamos agora poder descansar e aguardar no Senhor. Amém. Bem, agora eu quero convidar você para um momento de oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua fidelidade, pelo Teu sustento que tens nos dado em todo o tempo e especialmente em tempos de crise. Ajuda-nos, Senhor, a confiar na Tua providência em todo o tempo e nunca duvidar. Senhor, reunidos em oração, nós clamamos a Ti pelas pessoas que sofrem nesse mundo. Pedimos pela nação brasileira nesse tempo tão conturbado em que vivemos. Pedimos por união, por cooperação entre todos os cidadãos brasileiros. Pedimos por respeito às leis. Senhor, a nossa oração também é na direção de que as lideranças do nosso país possam ter sensibilidade e sabedoria e cooperação para enfrentarem esse momento tão difícil do nosso país. Nós oramos, ó Deus, também pela Tua igreja, pelas lideranças, pelos pastores, pelos pregadores da Tua palavra, pelos missionários. Pedimos que o Senhor dê a eles coragem, dê a eles também um coração desprendido para que possam servir e amar. Pedimos por todos os cristãos nesse sentido. Senhor, nós oramos pelas pessoas que estão internadas em hospitais, talvez em um leito de UTI, ou por pessoas que estão procurando internação no hospital e parece difícil. Nós oramos a Deus por aquelas pessoas que estão passando por tratamentos de saúde de outras naturezas que não o Covid-19. E pedimos que essas pessoas possam encontrar o seu tratamento e serem restauradas na sua saúde. Nós oramos, Deus, pelas pessoas que vão fazer alguma cirurgia na próxima semana ou nos próximos dias. E pedimos também, Senhor, que essas pessoas sejam cuidadas pela Tua boa mão e tenham sua saúde restabelecida. Lembramos especialmente do Germano, Deus, que na quarta-feira vai fazer uma cirurgia. Pai querido, nós oramos pelas pessoas que nesse tempo de dificuldade econômica têm passado por necessidade. Ó Deus, envia aqueles Teus representantes, homens e mulheres, que em Teu nome serão um braço estendido para ajudar a quem precisa. Senhor, nós oramos também pelas pessoas que nesse tempo difícil têm sido acometidas por ansiedade e depressão. E pedimos que o Senhor as livre de todo e qualquer ataque do inimigo e não permita que a tristeza as vença. Senhor amado, ouve a nossa oração também quando nós lembramos, pensamos em pessoas que nós conhecemos e estão passando por dificuldade. Nós agora, nos nossos lares, lembramos delas e até mencionamos o Seu nome. Obrigado, Senhor, por nos acolheres em oração. Nós, em nome de Jesus e unidos por meio da internet,
oramos diante de Ti de todo o coração, fazendo uso das palavras que o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bem, eu quero encerrar esse momento com duas coisas ainda importantes. Uma delas é um momento de avisos, tá? O primeiro deles, você já sabe, é o aviso alegre dos aniversários. Bom, essa semana aí nós temos aniversários interessantes acontecendo. O nosso amigo Balduino Eger, vai estar de aniversário no dia 21. E na casa do seu Ingo von Freehoff, tem mais alguém de aniversário essa semana, o Regis, filho do Ingo e da Vera. Também na casa do Cristiano e da Bibiane, tem um menino lindo que vai estar de aniversário essa próxima semana, que é o Bernardo. Parabéns a vocês todos. Estou achando que tem menos aniversariantes essa semana, hein? Se você lembra de algum aniversariante, escreva o nome dessa pessoa aí nos nossos comentários, para que outros possam ser lembrados e quem sabe dar um parabéns para essa pessoa também, tá bem? Um segundo aviso, gente, é também bastante importante. Faz um tempinho já que nós não celebramos mais Santa Ceia. E eu quero anunciar que no próximo final de semana nós vamos fazer um culto transmitido pela internet com Santa Ceia, em que você vai poder também celebrar a Santa Ceia na sua casa. Então, durante essa semana que vai passar agora, eu quero convidar você a ir pensando, se preparando para isso, se você quiser. Durante a semana, como fizemos na vez anterior, eu vou também disponibilizar alguns pequenos vídeos com algumas reflexões importantes de preparação para a ceia. Convido você a pensar nessa possibilidade, lembrando que ninguém é obrigado a celebrar a ceia na sua casa se não quiser, tá bem? Nós vivemos numa comunidade de amor e de liberdade, ninguém é obrigado a nada. O terceiro aviso é sobre as contribuições e ofertas para o sustento da igreja. Isso também continua sendo necessário. Se você quiser ajudar com o sustento da igreja, você pode fazer isso através de uma transferência bancária, e as informações de conta bancária da nossa comunidade estão aqui abaixo na descrição desse nosso vídeo de transmissão do culto, tá? Se você quiser trazer a sua oferta até a igreja, pode fazer assim também, ou se achar melhor que um dos presbíteros da nossa igreja vá até a sua casa para receber a sua oferta de gratidão e de investimento no reino, você pode também nos comunicar e a gente providencia isso, tá bem? O quarto aviso é sobre aquele auxílio para o Serene. O Serene é o Centro de Recuperação Nova Esperança, é uma instituição da nossa igreja que ajuda pessoas dependentes químicas a se recuperarem. E no último vendaval, o ciclone bomba que nós tivemos em Florianópolis, algumas dependências do Serene foram fortemente afetadas. Eu conversei recentemente com um dos coordenadores da casa, eles receberam algumas ofertas, mas ainda não foi suficiente para eles conseguirem restaurar todas as dependências que eles precisam para cuidar de pessoas lá. Se você quiser ajudar nessa restauração do Serene, você pode fazer a sua doação também, e as informações sobre a forma de oferta e de contribuição estão também aqui na descrição desse vídeo, tá ok? Bom, por fim, eu quero desejar a você um abençoado final de semana. Na verdade, um abençoado domingo e uma abençoada semana que está se iniciando. E convido você a receber a bênção de Deus, estendendo as suas mãos como gesto que comunica: Deus, eu preciso de você, vem estar comigo, vem estar no meu lar. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e te proteja, que o Senhor te console em toda dificuldade, que o Senhor te permita ver que Ele te sustenta, que o Senhor te dê coragem, te dê um coração agradecido e te dê um coração generoso, que no teu coração a paz de Jesus esteja
e permaneça. Amém. Bom, a gente fica com mais uma música aí na saída. Até breve. Deus, eu vi um passarinho no seu ninho a descansar. Me lembrei de tua palavra, me ensinando a confiar. Vejo a árvore bem alta, colocaste o ninho lá. Se cuidas do passarinho, de mim também cuidarás. Deus, ouvi um canarinho, uma canção a entoar, preso em uma gaiola, sem poder voar. E se mesmo assim te adora, porque não vou te adorar? A ti ergo as minhas mãos, enquanto eu estou a cantar. O peixe tem o mar e o pássaro no céu. A abelha tem a flor para fazer seu mel. Eu tenho o Criador de tudo, que me fez um filho seu. Do que mais eu preciso, se eu tenho Deus? Pai, tu és melhor. Pai, tu és maior. És mais alto que o céu, mais profundo que o mar. E eu, sendo tão pequeno, me escolheu pra ser seu filho e me amar. O peixe tem o mar e o pássaro o céu. A abelha tem a flor para fazer seu mel. Eu tenho o Criador de tudo, que me fez um filho seu. Do que mais eu preciso, se eu tenho Deus? Pai, tu és melhor. Pai, tu és maior. És mais alto que o céu, mais profundo que o mar. E eu, sendo tão pequeno, me escolheu pra ser seu filho e me amar. Oh, Pai, tu és melhor. Pai, tu és maior. És mais alto que o céu, mais profundo que o mar. E eu, sendo tão pequeno, me escolheu pra ser seu filho e me amar. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia.